Shalom desde Jerusalém, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Se você deseja atualizar seus conhecimentos bíblicos sem interferências religiosas, então você chegou no lugar certo. Meu nome é Eli Simberg e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que dentro do contexto bíblico, Yeshua ressuscitou quando? No domingo? Não, Yeshua ressuscitou no sábado porque ele é o Senhor do Shabat. Então, para entendermos esse importante acontecimento, precisamos estudar as Escrituras dentro do contexto do calendário bíblico judaico e não conforme o recente calendário gregoriano que foi promulgado pelo Papa Gregório em 24 de fevereiro do ano de 1582. Em primeiro lugar, precisamos entender e considerar três grandes fatores que fazem toda a diferença. O primeiro deles é que a virada do dia no calendário bíblico acontece quando? No pôr do sol, no crepúsculo. É muito importante entender que a partir do momento que o sol se põe no horizonte, acontece então a virada do dia. Mas ainda permanece um pouco de luminosidade, até que definitivamente entre a noite. Mais tarde você vai entender no contexto bíblico a importância desse detalhe, tá? Não se esqueça disso, o calendário bíblico é lunar. O segundo fator está escrito no livro de Daniel, que diz assim: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo." Essa profecia está relacionada ao capítulo 24 de Mateus, onde Yeshua prediz a destruição do templo, da cidade de Jerusalém e a perseguição romana contra os israelitas, que foram o quê? Foram exilados. Durante o domínio do Império Romano, o imperador Constantino oficializou o quê? A fé messiânica e fundou então o atual cristianismo no Concílio de Niceia, que aconteceu lá na Turquia, onde localiza-se o trono de Satã. A partir daí, o contexto bíblico judaico foi completamente deturpado e ajustado às filosofias pagãs greco-romanas que deram origem à teologia que conhecemos hoje, cheia de contradições e manipulações. Inclusive, a própria divisão da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento. Como consequência disso, o calendário bíblico foi profanado pela Igreja Católica, que substituiu por conta própria o sábado, o quarto mandamento, pelo domingo, para justificar a crença no Deus Sol. Então cumpriu-se a profecia de Daniel de que seria proferido palavras contra o Altíssimo e destruído o Santo do Altíssimo. Também mudariam o quê? Os tempos e a lei. O segundo detalhe é que Yeshua deixou um grande sinal aos escribas e fariseus ao dizer que, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Agora, se Yeshua morreu na sexta-feira à tarde, então, pela lógica, ele devia ressuscitar na tarde de quando? De segunda-feira, para que se cumprisse o sinal conforme o ciclo de 3 dias e 3 noites. Ou seja, da tarde de sexta-feira até a tarde de sábado passou o primeiro dia. Da tarde de sábado até a tarde de domingo passou o segundo dia. E finalmente, da tarde de domingo até a tarde de segunda-feira passou o terceiro dia. Logo, percebemos que as contas da teologia cristã não fecham exatamente com o sinal de Yeshua. Ela contradiz o contexto bíblico e ainda contribui para a profanação do sábado, o dia em que o próprio Yeshua é Senhor e que está afirmado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, conforme estudamos no vídeo sobre a profecia descodificada de Oséias, sobre os 3 dias e 3 noites. Para sabermos se realmente Yeshua morreu numa quarta-feira, basta a gente observar o itinerário bíblico dos dias que antecederam a morte de Yeshua, a morte do Messias. Então veja, no último sábado, antes de Yeshua ser crucificado, ele estava ensinando na sinagoga, então vieram alguns fariseus avisá-lo que Herodes queria matá-lo.
E o que foi que Yeshua disse? Ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã e no terceiro dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, sábado, amanhã, domingo e no dia seguinte, segunda-feira, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Então, como vemos, Yeshua ensinou no sábado na sinagoga e continuou sua programação de ensino, no domingo. Porém, na segunda-feira, ele terminou a sua pregação. No capítulo 13 de Marcos, vemos que na segunda-feira, Yeshua estava saindo do templo em Jerusalém quando ele disse. O que ele disse? Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentou-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo. Yeshua disse isso quando estava a caminho da casa de Simão, o leproso, que vivia em Betânia, que fica atrás do Monte das Oliveiras. E estando ele em Betânia, assentado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito valor, e quebrando o vaso, derramou sobre a cabeça de Yeshua. E dali a 2 dias, que seria a quarta-feira à tarde, era a Páscoa, a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Então, no período em que Yeshua estava em Betânia, Judas Iscariotes voltou a Jerusalém para falar com os principais sacerdotes e entregar Yeshua. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Na terça-feira, Yeshua comemorou então a Páscoa antecipadamente com seus discípulos, porque na tarde de quarta-feira, o dia da preparação, ele morreria assim como os cordeiros pascais. No final da terça-feira à noite, Yeshua foi ao Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Ainda à noite de terça-feira, para a quarta-feira, veio Judas, que era um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. Yeshua foi conduzido à casa do sumo sacerdote para ser julgado, e o julgamento durou toda a noite. Naquela noite, de terça para quarta-feira, Pedro negou Yeshua quando estava no pátio da casa do sumo sacerdote, iluminado e aquecido por uma fogueira. Nesse mesmo período, a mulher de Pilatos teve um sonho e, ao amanhecer da quarta-feira, estando Pilatos assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhes dizer, não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A Páscoa bíblica judaica é comemorada no dia 14 de Nissan e naquela época a festa caiu na virada da quarta para a quinta-feira do calendário bíblico. A Bíblia descreve que na semana em que Yeshua morreu tiveram o quê? 2 sábados. Por quê? Porque no contexto bíblico os feriados de festas judaicas são chamados de Shabat ou Shabaton até hoje. Foi justamente no dia da preparação, na véspera do Shabaton, da festa judaica de Páscoa, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, de Yeshua, e Pilatos se maravilhou que já estivesse morto. E agora vem o desfecho final do que aconteceu. 3 dias e 3 noites depois da morte de Yeshua. Vejamos. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Shlomit, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo
ao nascer do sol. Agora preste muita atenção numa pequena contradição sutil, forçada pelos tradutores da Bíblia para invalidar o quarto mandamento e forçar a guarda do domingo como sendo o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Veja que os outros evangelhos não dizem que as mulheres foram ao sepulcro no nascer do sol, mas que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Conforme mencionei no início do vídeo, a virada do dia no calendário bíblico acontece no pôr do sol, no crepúsculo, e foi exatamente nesse período da madrugada, do despontar do primeiro dia, sendo ainda escuro, no Motzei Shabbat, que as mulheres foram ver o sepulcro. E, entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Então, como podemos ver, Yeshua ele morreu na tarde de quarta-feira e ressuscitou na tarde do Shabat, e cumpriu-se o único sinal deixado aos escribas e fariseus de que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Paulo escreveu aos Coríntios que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Até hoje, aqui em Israel, no Motzei Shabbat, grande parte do comércio funciona e a vida judaica retorna à sua normalidade após o término do sábado, após o pôr do sol. Então eu concluo esse vídeo dizendo que a guarda do Shabat deve ser observada mediante a convicção de nossa fé nas promessas de Deus e como prova do nosso amor a Ele. Os mandamentos de Deus não devem ser observados por questões e imposições religiosas, nunca. Por quê? Porque isso é legalismo. Se você gostou desse estudo, então aproveite e se inscreva agora mesmo no canal Mais de Sião, ative o sininho e atualize os seus conceitos através de nossos vídeos. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Shalom, shalom.